E antes de começar, eu tô um pouco gripado, então a voz sai um pouco aí estranha, peço a compreensão de vocês, mas vamos lá tentar aqui, né, trazer alguns pontos importantes, porque o COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão de combate à lavagem de dinheiro, apontou movimentação atípica e incompatível nas contas bancárias do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o braço direito, é aquele que ficava com o celular do ex-presidente, então presidente, né, conversava com as pessoas ali, né, sendo uma espécie de mediador entre o presidente e aqueles que queriam falar com ele. Era quem o Mauro Cid sacava dinheiro no cartão corporativo, pagava as contas, então era alguém de extrema confiança, né, de Bolsonaro. O militar, vale lembrar, está preso. Ele é investigado pela Polícia Federal por participar de um esquema de supostas fraudes no cartão de vacina e por manter conversas, diz aqui o Globo, de teor golpista. No documento obtido pelo Globo, o COAF destacou que encontrou nas contas de Cid indícios de movimentação de recursos incompatível e capacidade financeira do cliente e transferências unilaterais que, pela habitualidade e valor ou forma, não se justifiquem ou apresentem atipicidade. Ao analisar as transações financeiras de Cid, o COAF registrou que o militar, vejam bem, movimentou 3 milhões e 200 mil reais. Em quanto tempo, William? 6 meses, do final de julho ao final ali de janeiro. Nesse período, né, porque quando você pega movimentações financeiras, está incluído aqui o que entrou e o que saiu. Aí você junta tudo, 3 milhões e 200 mil reais. Mas nesse período, saíram, né, dos cofres, digamos assim, de Mauro Cid, 1 milhão e 400 mil reais, e entrou quanto? 1 milhão e 800 mil reais. Militar da ativa, o tenente-coronel recebe mensalmente uma remuneração de R$ 26.239 reais. Aí eu fiz o cálculo, peguei esse salário do Mauro Cid, multipliquei pelos 6 meses, né, que foram aqui apurados, né, pelo COAF. Ele recebeu de salário 157 mil reais, arredondando aqui, e movimentou recebendo 1 milhão e 800 mil. Você multiplicar aqui dá mais ou menos aí 12 vezes a mais do que ele recebeu de salário no período. Olha, isso aqui, se não é movimentação atípica, o que é então? Aí vai destacar a matéria: 500 operações destacadas pelo COAF, está o envio de remessas aos Estados Unidos, no valor de 367 mil reais em 12 de janeiro de 2023, data em que ele e Bolsonaro estavam lá, né, naquele país. Então, assim, é muito curioso, né? Além da questão da saída, um valor muito alto aqui, né, essas entradas ao longo do período são suspeitíssimas. Então vamos ver se vai acontecer alguma investigação que apure alguma irregularidade. Aqui o relatório diz o seguinte, vejam bem, onde é que ele pode se complicar muito? Considerando a movimentação elevada, o que poderia indicar tentativa de burla fiscal e ou ocultação de patrimônio e demais atipicidades apontadas, comunicamos pela possibilidade de constituir-se indícios do crime de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se. Dentro da PF, há apurações em andamento que buscam rastrear o dinheiro movimentado nas contas de Cid. A PF analisa a existência de um suposto esquema de pagamento de despesas pessoais do então presidente Bolsonaro e de sua mulher Michele por meio de recursos públicos. Uma das linhas de investigação apura se Cid seria o responsável por coordenar essa operação. Como ajudante de ordens, ele era responsável por cuidar das contas pessoais do ex-presidente e seus familiares. Investigadores também miram as remessas feitas por Cid ao exterior. Então, uma das suposições é que o Mauro então recebia dinheiro de origem ilegal para aquilo que era feito e pago ali, né, para pagar as contas pessoais de Jair e Michele, mas a defesa do tenente-coronel diz que está tudo certo, foi tudo feito de forma legal. É coisa curiosa, né? Vai ter que explicar. Como é que recebe 1 milhão e 800 mil, sendo que de salário 257 mil? De onde veio, né, esse 1 milhão 550 mil a mais, né, do que entrou em relação ao que ele recebeu de salário? Lembrando, né, que o Mauro está preso preventivamente por conta, né, daquela questão da adulteração do cartão de vacina de Bolsonaro, mas ele pode se encrencar em várias outras frentes. Tem conversas dele aí, né, de teor, sim, as conversas de teor golpista, tem questão, né, vinculada às joias, porque ele também foi lá tentar tirar essas joias e muito mais. Isso aqui é apenas mais um probleminha
que o Mauro vai ter que administrar aí para não se encrencar com a justiça. E ele teve uma boa notícia nos últimos dias. Vai dizer aqui que a Justiça Federal do DF arquivou no dia 28 representação feita pela CPI dos atos golpistas contra o tenente-coronel Mauro Cid por abuso do direito ao silêncio, CPI dos atos golpistas. Aqui o que diz a matéria do Globo. Porque ele foi depor, vocês lembram, até gravei um vídeo sobre isso, ficou em silêncio. E na ocasião, então, o pessoal lá não gostou e entrou na justiça, só que ela arquivou a representação que foi feita. O juiz Antônio Cláudio atendeu a um pedido do Ministério Público Federal que não viu indícios de crime na conduta do militar. O magistrado afirmou que assistiu ao depoimento e que considerou que houve um verdadeiro abuso de autoridade por parte de membros da aludida CPMI. Silva chamou a sessão de teatro político. Eu tenho chamado a atenção para a CPI, mais uma não terminar em pizza, e a gente tem visto que o comportamento de muitos lá favorecem o teatro, inclusive, e acaba fazendo com que eventuais culpados saiam como inocentes por conta da forma. Assim, dos dois lados, tanto da oposição quanto da situação, um comportamento muitas vezes infantil numa CPMI que deveria ser levada a sério por todos para apurar o que aconteceu no dia 8, mas tá vendo aqui, o juiz considerou um teatro político e arquivou a representação que foi feita. Pessoal, então é isso, fico por aqui. Quem puder, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.